Você vai abrir comigo aí a Bíblia em Efésios 4. E eu queria colocar algumas bases para depois a gente entrar naquilo que é necessário. Eu queria dar esse espaço para você respirar. Você pode comentar aí com o irmão, falando, está grávida. Respira, vai. Respira, olha para o outro e fala assim, mas ela já não tem 3. Isso mesmo, esse é o quarto. Ou pode ser o quarto e o quinto. Isso, fica à vontade. Respira, fica tranquilo. Você pode estar pensando assim, o que ela vai fazer agora? O Senhor é o Deus da minha provisão. Está tudo certo, aqui está tudo bem. Aqui já está resolvido. Resolve aí para a gente começar. Amém. Amém. Resolveu? Amém. Se for menino vai chamar Benjamin, se for menina vai chamar Olivia. Pronto. Eu sei que eu já peguei o nome de muita gente aí, mas, bom, eu passei na frente. Então, eu vou escolher primeiro. Oi, você viu? Nós vamos conseguir chegar lá, vamos lá. Então... Acho que foi melhor assim, porque eu falei para algumas pessoas, e eu não sei se eu brinco demais ou o que acontece, mas à medida que eu contei para algumas pessoas assim, eu estou grávida, a pessoa disse assim, Falei, será que eu vou ter que andar com uma credencial, né? Aí agora já tá bom, agora, quer dizer, né? No casamento ninguém quis me perguntar, acho que todo mundo ficou assim, será que é o quê, né? Então, em Efésios 4, eu vou ler a partir do versículo 10. Está escrito assim, Efésios 4, versículo 10. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Eu queria ler com você de novo o 13, e eu queria frisar bem as palavras, e eu queria que você prestasse atenção. A gente precisa fazer esse exercício, a palavra ela é muito clara, mas às vezes a gente não dá atenção ao que o texto está dizendo. Ele está dizendo, então, que Cristo é aquele que subiu, é aquele que desceu e que ele deu dons aos homens. Ele equipou algumas pessoas com presentes, ferramentas, e essas ferramentas eram para que as outras pessoas fossem edificadas. E aí depois ele está dizendo o propósito. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus. Algumas versões dizem assim, até que nós estejamos todos unidos na mesma fé, até que a gente fale as mesmas coisas, até que a gente compreenda a fé e perceba da mesma maneira, e o conhecimento a respeito do Filho. Então, não é qualquer conhecimento, é o conhecimento a respeito do Filho de Deus. E aí ele diz o propósito disso. E quando você está na unidade da fé, e quando você conhece o Filho de Deus, isso vai produzir em você amadurecimento. Olha que maravilha. Então, isso vai nos tornar maduros. E aí ele está dizendo onde a gente vai chegar. Ele está dizendo, vocês vão amadurecer, vão evoluir, vão crescer, para chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, ele está colocando aqui coisas que nós precisamos ter dentro de nós, coisas que a gente vai precisar trabalhar e o lugar, o nosso objetivo. Onde a gente vai chegar? Quando no 14 ele diz assim, então, depois que essas coisas acontecerem, à medida que você atinge a estatura, quando você é aperfeiçoado, quando você está crescendo, você atinge a estatura ideal, então, quando isso acontecer, você não vai ser mais imaturo como criança, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras
astutas. Olha que texto sensacional. Não é incrível a palavra de Deus? Então, vamos fazer um compilado aqui. Nós usamos muito esse texto para poder falar dos 5 dons ministeriais, de como Deus equipou a sua igreja e como Ele gostaria que, como toda a igreja estivesse funcionando. Então, é importante que toda a igreja tenha a atuação desses dons lá, porque essas pessoas vão derramar das suas vidas nos outros. E à medida que esses dons eles são compartilhados dentro da igreja, as pessoas que recebem dessa unção, elas são levadas a um crescimento. Elas são aperfeiçoadas. E a visão de Deus é que a gente amadureça. E aí, Paulo está colocando aqui uma régua para a gente. Ele está dizendo, Deus fez tudo isso, Ele fez um plano de redenção para tirar a gente de um ponto e levar até outro ponto. E aí ele marca o ponto inicial. O ponto inicial, ele está dizendo, vocês não serão mais crianças. Então, aqui ele está dizendo de um ponto inicial. Quando nós estamos inseridos na fé, a gente não chega lá no topo, assim, a gente já não chega sentando na janela do ônibus. Às vezes a gente entra no corredor primeiro e tem que esperar um pouquinho. Então, você chega aqui, olha, como um bebê. Você chega como uma criança. E esse é o seu ponto inicial. E aqui, eu queria dizer para você que está tudo bem. Está tudo bem chegar aqui nesse ponto. Como um bebê. E eu gosto que o texto diz características de uma pessoa que ainda é um bebê. E o texto, se você olha para algumas versões, é tão interessante porque ele usa muitas palavras para a gente discernir em que ponto que a gente está. E então está chamando a gente de criança, de imaturo, volúvel, inconstante, levados de um lado para o outro, que não tem muita firmeza, não tem muita certeza, muda de ideia todos os dias. Olha que coisa. Interessante. Então, essas são as características do nosso estado inicial. Quando a gente está começando a caminhar, é assim que a gente está. A gente não tem muita convicção, não tem muitas certezas. A gente precisa, vez ou outra, que o outro fique dizendo assim, vai, você consegue, você dá conta. E nós recebemos uns irmãos lá em casa para a escola bíblica e a gente estava conversando. E aí eu estava observando o Bruno falando com os irmãos e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. E eu já estava meditando no texto. E o Bruno falou assim que às vezes, quando Deus quer nos ensinar alguma coisa, Ele desce no nosso nível. Como nós fazemos com os nossos filhos. E às vezes quando você chega, quando seu filho está bem pequenininho, você fala com ele do jeitinho que ele entende. Então se ele vai colocar o dedinho na tomada, você coloca o dedo na tomada e diz assim, ai, para ele entender que se ele colocou o dedo ali, ele vai machucar. E você fica, às vezes, até parecendo meio ridículo, meio bobo, mas a sua ideia é que o seu filho compreenda. Não é assim? Pronto, o Bruno vai fazer tudo isso de novo. Aí, é isso, tá tudo bem com Deus, descer no nível da gente. Para levar a gente à estatura. Então, ele começa todas as coisas assim. Menino, não encosta a mão aí. Não fala desse jeito. Não comporta dessa maneira. Dá uma checada nos seus sentimentos aí. Você não está muito egoísta, não? Deus vai no nosso nível, mostrando como é que a gente tem que fazer. E para Deus, irmãos, está tudo bem. Ele não fica olhando para você e quando você tem uma atitude muito imatura, ele diz assim, acredito que você fez isso de novo. Deus não age assim com você. Graças a Deus que Ele desce no seu nível para poder te mostrar as coisas, compreender. Ele fez isso durante a história da humanidade. A palavra de Deus diz em Hebreus que Ele foi se revelando gradativamente. Ele falou de várias maneiras, de muitos jeitos, com os profetas, até que na plenitude do tempo, Ele falasse por intermédio do seu Filho e fosse com exatidão. Olha aí o Filho de novo. E aí, Paulo fez uma coisa aqui maravilhosa. Ele colocou uma régua.
Você já fez isso com seu filho em casa, quando ele está crescendo? Você coloca uma régua, ou então você pega lá na parede, mede o menino e coloca o menino. Coloca quantos anos ele tem e diz assim, você está nesse tamanho aqui. Já fez isso? E aí passa o ano, você vai lá e faz outro risquinho. Olha, você viu quanto que você cresceu? Você está melhor. Olha aqui, tá ficando forte, tem que comer mais, tem que comer mais feijão, tem que fazer mais isso. E aí você bota outro risco ali. Eu já fiz isso 3 vezes, só para você saber. Vou fazer a 4ª. E aí, pronto. Imagina que espiritualmente é o que Deus está fazendo com você. Espiritualmente, Ele colocou a régua. Amém? E a régua dele é boa. Porque a régua dele não tem igual na minha casa. A minha régua tem 3. Aí coloco 3 nomes lá e os meninos vão vendo as diferenças de tamanho. Na régua de Deus, só tem você e Cristo. Isso não é maravilhoso? Isso não é libertador? Agora, isso não tira você da responsabilidade de olhar para o ideal. Porque a régua está lá, tem você e tem Cristo. Tem você e tem o ideal. Tem você e tem o que tem que ser feito. Então, isso é maravilhoso, porque você pode olhar para você mesmo e perceber como é que tem que ser. Então, não é uma disputa entre os irmãos crescendo. Não é a gente olhando para o outro e tipo assim, agora eu já profetizo. Não é? Eu já interpretei. Irmão, que isso? Já preguei 5 vezes só no domingo. Não. Entendeu? A régua não é com você e os irmãos. Isso aqui não é importante. Agora, isso traz uma responsabilidade muito grande, porque em relação a Cristo, a gente está sempre aqui. Né? Mas quando Paulo disse assim, até que, à medida que você está no processo de amadurecimento, você atinja o ideal. Quando ele disse, você vai atingir o ideal, é que é possível atingir o ideal. A gente não pode viver a vida como se a meta de se parecer com Cristo fosse inatingível. Isso não é verdade. Isso é engano do diabo. Você consegue sim, porque Ele estabeleceu a régua e Ele colocou você e Cristo, então você vai chegar onde Cristo está. Agora, o texto está dizendo como que a gente faz isso. Primeiro que nós não vamos fazer isso sozinhos. A gente vai precisar da ajuda dos irmãos, da justa cooperação do corpo. A gente precisa, porque são os dons derramados, aquilo que Ele colocou em nós, para oferecer o outro, é que me leva para o crescimento. Isso quer dizer que ser crente em casa não vai dar certo. Que não congregar não vai funcionar para você, porque você nunca vai sair deste nível. Você nunca vai deixar de ser criança. Eu não sei como é que funciona na sua casa, mas quando os meus meninos juntos para disputar, quando a gente colocou mais refrigerante num copo do que no copo do outro, na sua casa não acontece isso, graças a Deus. Mas lá em casa os meninos olham e falam assim, por que no dele tem mais? Ou conta as balas assim, você deu mais para ele, por que você não deu bala para mim? E para o pai e para a mãe é um estresse, porque você olha e fala assim, para que está brigando por causa da quantidade? Tem ali meio centímetro de diferença, menino. Mas eles estão naquela briga e é muito legal, porque esse é o momento em que a mãe e o pai viram e falam assim, se reclamar de novo, eu vou tirar o que você tem. Você também faz isso, não faz? Até o que você tem vai ser tirado. Alguém já disse isso na Bíblia, não foi, não? Ou é só a gente que inventou isso? Até o que você tem vai ser tirado e dado para o que tem mais. Tem uma parábola assim? Tem, não? Olha só. Não tem problema estar aqui. Agora, é um problema se a gente permanece aqui toda a vida. Brigando por causa de centímetros de refrigerante. Brigando toda a vida pelas mesmas coisas. Pirracento. Com disputas. Divisões. Inconstância fala da imaturidade do primeiro nível. Ai, eu estou aqui, hoje eu estou muito animado. Nossa, o culto, eu estou cheio de Deus. Amanhã você encontra com a pessoa e a pessoa diz assim, ai, esse deserto.
Ai, essa vida. Tem certeza que Deus tem filho preferido. Eu adoro essa frase, porque quando a pessoa fala para mim assim, Deus tem filho preferido, eu penso assim, tá para ver o nível de maturidade, porque a maturidade você pega na pessoa falando. Porque ela se compara com o outro. Ela acha que ela não está sendo escolhida em relação ao outro, e a régua só tem você e Cristo. E ao invés da pessoa olhar e dizer assim, eu não estou na estatura, eu ainda não estou na medida de Cristo, a pessoa está dizendo assim, eu não, aquele irmão, por que aquele irmão já comprou um carro? Esse irmão chegou agora e ele já vai ter um departamento? Ai, coisa absurda. Você está num nível ainda e não atingiu a maturidade. Então você, pode estar acontecendo muitas coisas com você. Você pode não estar recebendo da vida dos irmãos, porque se está todo mundo aqui oferecendo alguma coisa, derramando sobre a sua vida, pode ser que você esteja com um guarda-chuva. E na hora que o irmão vem pregar, você fala assim, ele que vai pregar? Aí abre o guarda-chuva e diz assim, não, dele eu não vou receber não. Aí vem o outro para pregar e fala assim, esse eu vou receber hoje. Aleluia. Você está ficando com deficiências de vitaminas. Você não está recebendo tudo. Porque é a justa cooperação, é o que tem aqui. Então, quando os meninos lá em casa estão às vezes brigando, ele fala assim, resolve vocês. Vocês que decidam aí. Eu tiver a boca maior, devoro o outro. E eu fico assistindo. Você acha que de vez em quando Deus não deixa a gente ficar nas nossas demandas? Não. Porque foi a gente que criou? Porque foi a gente que entrou nela? Porque foi a gente que escolheu? Ou você acha que Deus fica o tempo todo dizendo assim, você imagina Deus escutando determinadas orações. Aí o irmão vai lá e olha e fala assim, Deus, aquele irmão tão difícil. Por que você não trata ele, Deus? Por que você não coloca nada? E Deus olhando o outro irmão orar e fala assim, Deus, aquele irmão fez aquilo comigo hoje, você não vai me defender. E o que a gente esquece é que Deus é o pai dos dois. Você acha que Deus vai fazer o quê? Assim, não. O que Deus está fazendo é colocando você de novo na régua e está dizendo, você ainda está menino. Você está imaturo. Você ainda não está dando as respostas que eu preciso que você dê. Então a ideia de Deus é pegar você num ponto e levar você para outro ponto. E está tudo bem se você está no começo e ainda está nessa meninice, mas você não pode permanecer nela. Você precisa dar um jeito de sair disso. Agora eu quero chamar também a atenção para outra coisa. Às vezes nós estamos nesta régua. E está muito difícil para a gente aumentar um pouquinho, crescer um pouco. Às vezes a gente erra, e às vezes a gente fica tão decepcionado com a gente mesmo, porque erra nas mesmas coisas. E tem hora que aquilo dá um cansaço, que a gente olha para a nossa vida e diz, meu Deus, eu não vou romper isso nunca. Eu simplesmente não consigo passar dessa fase. Eu não sei o que eu estou fazendo, Deus, mas não está funcionando, a igreja não funciona para mim. Igreja definitivamente não é o meu lugar. Aí as pessoas fazem alguma coisa com você e aquilo que para você já estava difícil de vencer, aí alguém faz alguma coisa e você diz assim, tá vendo? Igreja não é para mim. Aí acontece, porque você sabe que é assim, o diabo está ao seu redor, ele está te assediando o tempo todo. E quando ele vai te assediar, o que ele vai fazer? Ele vai colocar todas as oportunidades ali. E quando ele encontrar um que também não está vigiando, ele vai usar ele também. E aí vai cercar você de situações que você vai dizer assim, eu não consigo vencer. A régua está aí, Deus, mas olha, definitivamente, tem 4 anos que eu estou no mesmo centímetro. Eu quero dizer para você que também está tudo bem. E eu queria te encorajar a não desistir, porque vai chegar o ponto em que você que hoje é molhado com a unção da vida das outras pessoas, também vai molhar a vida de alguém. Se você não desistir, se você não ficar desanimado. Acontecem problemas em todos os lugares, mas olha, creio que aqui ninguém nunca matou o irmão da família. E você deve ter brigado bastante com ele na infância. Pelo contrário, quando você lembra dos irmãos, você diz, eu dou a vida pelo meu irmão. O que você não pode fazer? Você não pode desistir de ser afiado pelo outro.
Você não pode desistir desse ambiente. Deus está pegando você de um ponto inicial e levando para outro ponto. E é aqui dentro que acontece isso. Agora, tem hora que nós chegamos em pontos em que a gente precisa romper. Então, eu queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse assim: nós estamos em construção. Deus está fazendo uma linda obra. Olha que coisa maravilhosa. Quando você olha para uma construção, quando ela é feita, você não começa uma construção pelo acabamento. Começa. É a última coisa. Quando você olha para uma construção em que ela está no estado bruto, você vê o cimento, você vê os fios todos para fora, ainda não colocou aquilo para dentro da parede, você vê as tomadas, os buracos, está tudo ali feio. Aquela bagunça, e você olha e fala assim, será que isso aqui vai dar resultado? Pode ser que esse seja o seu estágio. Pode ser que você está tão cansado das suas próprias meninices, que você olha para as paredes da sua casa e está dizendo assim, não está acontecendo. Mas é um estágio. É um estágio apenas, é um processo, você está dentro do processo. Dali a pouco, quanto mais você se expõe à palavra, tem coisas sendo construídas em você. A edificação do corpo está acontecendo e você está melhorando. Você precisa crer nisso, você está melhorando. Você está avançando. Mas o seu inimigo não quer que você veja que o que Deus está fazendo em você é um edifício perfeito. E vai chegar na fase do acabamento. Vai chegar no ponto em que você vai só organizar móveis. Mas enquanto você ainda está inacabado, olha o que está escrito lá em Provérbios. Vai lá comigo. Provérbios 4:18. Você provavelmente até já sabe o que está escrito nesse texto de cor. Provérbios 4:18 diz o seguinte: o caminho do justo é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. Olha que versão legal. Eu tenho a decorada aquela, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, brilha dia após dia até ser dia perfeito. Olha que coisa legal. Nenhum dia acorda com o sol na posição de meio-dia. Não. É gradativo. Não é? Aí está bem baixo, então vai aumentando a luz, vai aumentando a intensidade de calor, e você vai percebendo, até quando chega meio-dia, você diz assim, eita, que dia bonito. É você. É o que Deus está fazendo em você. Você pode estar agora, querido, naquela primeira hora do dia, e tem gente, eu sei, tem 10 anos que está na primeira hora do dia. Tenha paciência com você. Vou abrir um parênteses. Quando eu digo tenha paciência com você, mas não é muita não. Entendeu? É assim, seja paciente, porque não é para a gente se comparar com o outro. Mas a gente precisa olhar para si mesmo e começar a fazer algumas perguntas. Por que eu ainda estou assim? Por que ainda é esse estágio? Nós fizemos, acho que na semana retrasada, uma semana de devocionais sobre fé, não foi? No grupo da igreja. E aí nós falamos sobre o exercitar a fé ali. E o exercício da fé é isso, é exercício. Você precisa aplicar a sua fé todo dia, porque a fé, o processo é o seguinte, você ouve, a fé cresce, você ganha convicção. Agora, depois que você ganhou convicção, o que você faz? Pratica. Porque senão ela não desenvolve, ela não cresce. Então, à medida que você se percebe ousado para algumas coisas, vai nisso. Entra logo. Você percebeu que você tem condições de querer para coisas maiores e melhores? Então, você vai andando nessa direção. Você vai exercitando, praticando a sua fé, a ponto de que sua fé fique desenvolvida. É como a luz da aurora. Você precisa ir percebendo como Deus está fazendo uma construção em você, mas você é um agente. Você não é um telespectador. Porque se você acha que Deus um dia vai acordar e dizer assim, vou fazer tudo, esse dia nunca vai chegar. Você vai atravessar a eternidade e ficar diante do Senhor e dizer assim, fiquei esperando o Senhor agir. E Ele vai dizer assim, mandei barco, avião, botes e tal. Estava tudo lá. Os botes eram profetas, mestres, pastores.
não quis nada. Achou que você era bom demais para ouvir o que os irmãos estavam dizendo. Então, nós estamos em construção. Você pode dizer isso? Estamos em construção. Agora, em Filipenses está acontecendo uma coisa tão legal na igreja de Filipos. Vai lá comigo de novo. De novo não, nós não fomos ainda, né? A gente estava em Efésios. Filipenses 1, no versículo 6, diz assim: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Olha que maravilha. Eu tenho certeza, a boa obra que ele começou, ele vai fazer. Então, a primeira coisa que você precisa prestar atenção, no tocante a Deus, ele está fazendo a parte dele. E no que depende dele, você vai ser aperfeiçoado. No que depende dele, ele vai com você toda semana na régua e vai medir. Tem meio centímetro aqui, olha. Olha, você está menos menino hoje. Olha, você tá até que você está avançando. Você não ficou com inveja hoje? Eita, cresceu. No tocante a Deus, Ele está aperfeiçoando você, Ele está construindo, Ele está te ajudando. E eu preciso dizer, não desista do processo. Não desista do que Deus está fazendo em você. Não desista da construção de Deus. Vai comigo lá em Josué para eu te mostrar uma outra coisa. Josué, no capítulo 1, Deus está levando aquele povo para uma zona de rompimento. Então, o que está acontecendo é que Moisés tinha acabado de morrer e Josué vai ser levantado para ser a pessoa que vai levar o povo adiante. Então, ele está dando aqui as primeiras instruções para ele. Está dizendo, seja forte, seja corajoso, eu serei com você como fui com Moisés e tudo isso. Aí, ele está dizendo assim, a partir do versículo 10. Então, Josué ordenou aos oficiais, ele tinha dado as instruções primeiro, né? E ele disse, 11, percorram o acampamento e digam ao povo que prepare os suprimentos, pois daqui a 3 dias vocês atravessarão o rio Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Então, Deus tinha feito uma promessa sobre uma terra para eles, só que eles estavam em um lugar em que eles não teriam acesso a essa terra até que eles atravessassem o Jordão. Se eles não atravessassem o Jordão, eles não podiam tomar posse daquilo que Deus já tinha dito que pertencia a eles. Deus disse, já é de vocês, mas vocês têm que ir lá. E para ir para lá, vocês têm que atravessar o Jordão. E olha, o texto é tão... Eu gosto dos detalhes que a palavra vai deixando. Porque ele tem instruções para poder passar. Deixa eu ver aqui o versículo. Ele dá instruções, então, para as pessoas. No capítulo 2, você pode andar aí para frente para você poder acompanhar. Não é no 2 que a gente quer, porque aí ele vai falar de Raabe, como é que foi em Jericó e tal, tal. No capítulo 3... ele começa a dizer como é que as pessoas iam fazer. E as instruções é o seguinte, no versículo 3. E deram a seguinte ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham o cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais. Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. E então Josué começou a dar outras instruções sobre como eles fariam a travessia. Mas eu fiquei nesse texto, rodeando esse texto aqui um tempo. Porque ele está dizendo o seguinte, vocês vão chegar no ponto em que vocês vão atravessar. Mas antes de atravessar, tem uma instrução que vocês precisam seguir. A instrução é essa, olhem para a arca. Esse é um caminho que você ainda não trilhou. E você não pode perder a presença de vista. Você fixa o seu olho na presença, porque vocês vão saber o que é necessário fazer quando vocês olharem para a arca. E a instrução seguinte foi o seguinte, quando eles chegaram lá, diante do rio, os levitas que seguravam a arca pararam no rio. E o fluxo do rio foi cortado. E em um lugar encheu e o outro secou. E eles puderam atravessar o Jordão no seco.
E o que estava segurando o fluxo ali era a presença de Deus. Eram os levitas com a arca. Ai, você não borbulha, não. Você já não fica assim, onde você vai chegar com isso? Fala logo. Eu adoro a palavra de Deus. Porque, olha, tem um limite. Tem coisas que a gente precisa vencer e atravessar. Ou a gente nunca toma posse do que Deus disse. Tem limitações na nossa vida que a gente precisa ultrapassar. Tem hora que você está tentando, do seu jeito, interromper o fluxo do rio, mas é a presença que vai interromper esse fluxo. Não é você lutando e sangrando, não é. É a presença. Vai cortar aquilo que te limita e vai dizer, pronto, passa, vai, vence isso, você consegue. A presença. Agora, esse texto aqui não é semelhante a algo que é dito no Novo Testamento, não? Eu gosto de quando, lá em Hebreus, o autor está falando sobre a nuvem de testemunhas. E aí ele está contando sobre o que aquelas pessoas fizeram. E o texto não está dizendo para você olhar para a nuvem de testemunhas. Ele está dizendo para você considerar a nuvem de testemunhas. Considere os feitos deles. Olhe o que eles fizeram, mas olhar mesmo, você vai olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. Olha a arca aí. Olha para a presença. Considera, é importante considerar o que os outros fizeram. Onde os irmãos romperam, onde eles venceram. É por isso que a gente está organizado em igreja, porque a gente escuta os irmãos dizendo assim, não, menino, no começo foi difícil demais para mim, mas eu venci isso. E aí você dá esperança. Assim, ai, fulano venceu isso. É possível vencer isso. Isso é considerando as testemunhas, isso é considerando a nuvem. Teve pessoas que romperam. Mas a gente precisa olhar para a nossa vida e ser bem realista. Tem gente que está fazendo chilique com coisa que não precisa mais. Que está sendo vencido por sua própria ganância. Que está sendo derrotado pelos seus próprios desejos. E está fazendo disso uma tempestade num copo d'água, como se você fosse uma vítima de todas as circunstâncias. E eu estou aqui para dizer que você não é. Olha para a nuvem de testemunhas. Eles foram partidos ao meio, comidos por leões. Eles enfrentaram fogo. E sabe o que eles fizeram? Se o meu Senhor me livrar, me livrou. Se não, promoção para a eternidade. E tem hora que a gente está olhando para a igreja e está dizendo assim, não, esse líder. E não está deixando essa construção ser feita. Gente, você precisa sair daqui com uma decisão. Rompe a limitação hoje. Atravessa esse Jordão de uma vez por todas. Porque tem gente aguardando aquilo que Deus depositou em você. Tem gente esperando a construção que Deus fez na sua vida. Ou você acha que tudo aquilo que Ele colocou em você é só para você engordar e depois falar assim, estou cheio. Não, é para você entornar, transbordar. Por que a régua aqui é Cristo? Porque foi assim com Cristo. Cristo se esvaziou. Olha que legal. Primeiro ele se esvaziou, ele se tornou um homem, deixou toda a sua glória. E quando ele ficou vazio, ele foi se enchendo de novo. Porque a Bíblia diz que ele andava por toda a terra fazendo tudo aquilo que pelo poder do Espírito, ele libertava as pessoas. E a Bíblia também afirma que ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Não é isso que o texto diz? Que ele aprendeu com o que ele passou. Para que ele se tornasse o sacerdote. Para que ele se tornasse perfeito. Para que ele tivesse a estatura. Agora aconteceu uma coisa maravilhosa. Quando ele se encheu. Quando ele estava na estatura, sabe o que ele fez? Derramou. Ele derramou vida. Ele se entregou na cruz. Ele derramou vida sobre você. E a medida é essa. Você precisa crescer para derramar para os outros. Você não pode desistir do processo porque vai chegar o ponto
E você pode estar muito ferido com muitas coisas que aconteceram na igreja. Se você quiser, eu te dou. Quer ver? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Tá vendo essas pessoas aqui? 11 motivos para você não ficar nessa igreja. Desculpa, viu, gente? 12 comigo. Se você olhar para a gente e dar uma soma dos nossos defeitos, você vai embora. Você fala assim, porque a gente também está em construção. A gente também está sendo aperfeiçoado. E à medida que a gente derrama sobre você, a gente derrama uns nos outros, e a gente é aperfeiçoado por Deus. E está acontecendo. Está acontecendo. Isso é maravilhoso, está acontecendo. Você precisa se fixar nisso. Está acontecendo. Por mais que você fique decepcionado, está acontecendo. Não desista de estar aqui. Está acontecendo. Deus está fazendo uma construção maravilhosa em você. Não desiste por causa de circunstância, por causa de problema, por causa de coisa de picuinha, por causa... porque o irmão não me cumprimentou hoje. Pelo amor de Deus, cumprimenta você. É fácil. Olha para o outro e fala assim, ele tem uma boca, ele não me cumprimentou. Olha, eu também tenho. E eu posso cumprimentar ele. Sabe, coopera com o que Deus está fazendo. Eu gosto que a palavra diz, a palavra sempre joga a responsabilidade para a gente, você sabe, né? Aqui mesmo, nesse texto, no texto de Filipenses ou Efésios, salvo engano, acho que é de Efésios mesmo, quando ele está falando sobre o aperfeiçoamento do corpo, lá embaixo ele vai listar uma porção de coisas que a gente precisa fazer. A primeira coisa que indica amadurecimento é maravilhosa. Ele diz assim, quando vocês atingirem a estatura de Cristo, vocês saberão falar a verdade em amor. Que medida linda é essa? Então, como é que eu sei que eu estou atingindo a estatura? Eu estou preso na verdade. Mas eu não jogo ela na cara das pessoas, não. Eu falo ela em amor. Essa é a estatura. Mas o restante do texto fala outras coisas. Diz assim, aquele que mentia... Quem lembra o que está descrito no texto? Aquele que mentia... não está dizendo que Deus não vai fazer você não mentir mais? Não. Está dizendo que quem não mente mais é você. É você que para de falar mentira. E a gente está sempre esperando que Deus faça uma coisa que Ele já fez. Mas está dizendo assim, é só você parar de mentir, bonito. Você para. Como que eu não minto? Não mentindo. Imagina Deus olhando para a gente. Senhor, mas isso aqui é tão... Como é que eu faço? E Deus está dizendo assim, para. Mas como Deus... Para. Assim, parando. Não faz mais. Da próxima vez, na hora que você fosse, para. A Bíblia diz que você não tem mais aquela velha natureza. Você não é mais dominado pelo pecado. Você não é mais escravo. Você não está mais preso a nada. Eu comecei aqui dizendo que Ele abriu um caminho. E esse é um caminho de liberdade. Em que você pode ser a pessoa que está atuando na sua vida sabendo. Ele me comprou, me chamou. Eu vou seguir nessa estrada. Não desiste do processo. Você está em construção. Eu quero mesmo te encorajar. Tem algo na sua vida para derramar na vida dos outros. A vida da gente sempre ensina alguma coisa, sabia? Tem hora que a gente é inspirador. Todo mundo olha para a gente e fala assim, nossa, eu queria ser que nem o fulano, fulano inspira a minha vida. Tem hora que a gente também inspira o outro ao que não fazer. A gente sempre inspira. Né? Tem. Mas olha a régua. Olha Cristo ali dizendo assim, você consegue fazer melhor. Eu estava orando sobre essa reunião e orando sobre aquilo que eu dividi aqui com você, sobre te encorajar mesmo. E eu tinha uma nota muito forte dentro de mim sobre pessoas que desistiram desse processo. Ficou decepcionado. A igreja causou em você problemas, irmãos. E eu orei e falei, Senhor, como que
Como que essa pessoa pode sarar? E eu vou dizer para você exatamente o que o Senhor falou comigo. E aí você vai guardar seu coração para que isso não seja uma nova ferida. Amém? Quando você aplicou toda a sua expectativa para o outro, esperando que ele agisse corretamente, e ele não agiu, e você desistiu, você também não estava certo. Você não deveria ter parado. Ah, mas eu estava ofendido. Engolisse isso e passasse por cima. Ou você acha que o evangelho é só um mar de rosa? A gente é treinado na arte de engolir sapo. PhD. Na hora que a pessoa conta um desaforo, e você termina e fala assim, mas eu amo você, irmão. E passa a semana orando por fulano. Mas tem hora que a gente fica decepcionado com a igreja. E sabe o que a gente faz? A gente desiste dos processos. Mas quem disse que você está certo quando desiste só porque você está ofendido? Quem é que mandou você sair desse lugar? Foi o irmão que derramou sangue? Foi o que te ofendeu, que morreu na cruz? Então por que quem paga o preço é Cristo? Não faz sentido. A gente está fazendo uma soma que não é realista. E eu sempre fico pensando, por que é Deus, é o plano que vai ser prejudicado? Porque Deus ainda está contando com você. Ele ainda está aguardando aquilo que você vai derramar na vida do outro. Então, largue esta ofensa. Para com isso. Para com essa pirraça. Não vai te levar a lugar nenhum. Isso não aumenta nada. Isso não te melhora. Isso não ajuda. Mas como é que eu faço com os meus sentimentos? Aleluia. A gente repete isso aqui todo culto. Você não é guiado pelo que sente? Ignora. Os meus meninos chegam lá em casa e dizem assim, ai, porque o fulano, o menino da escola, que não sei o que, eu falo assim, ignora. Mas o fulano, ignora. E tem hora que eu vejo assim, o balãozinho que sobe assim, eu não quero ignorar. Meninice. A maturidade já tinha passado. A gente já ia e deixava. Então vou largar isso aqui. E não se engane. Toda vez que alguém irritar você ou te ofender, o mundo dá uma rodada que depois você vai ter que socorrer essa pessoa, com o coração aberto, hein? Com um sorriso. E falando assim, glória a Deus, eu sou crente. Aí é que você sabe que cresceu. A régua está aí. A medida é Cristo, não é o outro. Mas você precisa largar essa frustração e essa ofensa, porque isso está parando o plano e o processo. E tem gente que está assim, ó, Deus fez a promessa, e Ele está dizendo, é depois do Jordão, e você está estacionado antes do Jordão, ó. E está dizendo, ó Deus, cadê a promessa? E Deus está dizendo, atravessa. Aqui não tem promessa, do outro lado do Jordão tem promessa. Aqui você não recebe nada, atravessa o Jordão. Você pode ficar de pé?